Hoje eu vou apresentar a vocês o bloco Escadaria do Tribunal. Nós vamos confeccionar mais uma variação encantadora do bloco Log Cabin. Esta composição recebeu o nome de Escadaria do Tribunal justamente pelo efeito visual criado pelas faixas, que parecem formar degraus ao redor do centro do bloco. O Log Cabin é um dos blocos mais clássicos e versáteis do patchwork. E nesta série das 13 colchas da noiva, ele ganhou destaque especial por permitir inúmeras interpretações, combinações de tecidos e efeitos visuais completamente diferentes. Nesta aula, vamos trabalhar equilíbrio entre claros e escuros, direção de faixas, harmonia das estampas e o posicionamento correto para valorizar o desenho final. Mesmo sendo uma técnica tradicional, você vai perceber como pequenas mudanças transformam totalmente o resultado da peça. Então, preparem-se para grandes emoções, porque hoje vai ser um dia que você vai aprender muito sobre o lindo bloco Escadaria do Tribunal. Sobre o bloco em si, como foi criado, porquê do nome e outras curiosidades, eu falarei no final da aula em si, tá bom? Do nosso passo a passo aqui, que eu sei que é o mais importante para vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos para a nossa aula. Nós vamos iniciar com um quadrado de 10 centímetros. Eu escolhi a cor vermelha. Por quê? Porque ela vem do Log Cabin e representa a luz do fogão de lenha aceso, né? A luz do fogão de lenha aceso aquecendo todo o lar. E aqui, na escadaria do tribunal, as escadarias representam toda a proteção da lei sobre o nosso lar. Então, eu conservei o vermelho para a aula, para a explicação, mas não tem que necessariamente colocar vermelho em tudo. Combinado? Você vai escolher, logicamente, na gama de estampas e cores e tons, aquela que você vai colocar no centro. O centro, ele não tem que ser necessariamente escuro e nem claro. Não tem nenhuma regra para o centro das escadarias. É conforme a combinação dos seus tecidos, ok? Outro sim, eu vou passar as medidas para vocês e conforme eu for fazendo a execução da peça, do bloco, vocês vão falar, nossa, Elô passou uma medida, mas na imagem as faixas estão maiores, mais compridas, né? Porém, eu vou explicar isso a vocês. Eu fiz o bloco com faixas, quem faz patchwork bastante tem caixas de faixas. Então, eu coloquei as faixas que eu já tinha, tá? De vários trabalhos, eles são maiores do que o nosso bloco e vocês vão entender o porquê, tá? Eu fiz um reaproveitamento de faixas, de outras colchas, outros trabalhos e outra coisa importante que eu vou dizer para vocês, as medidas que vocês estão vendo que eu estou falando são as medidas que vocês vão usar se vocês fizerem esse bloco nas medidas desse bloco que eu estou passando. Na verdade, com o início de 9 centímetros, tá bom? E então, as medidas que estão descritas tanto na tela como as que eu estou falando, ela já contém 1 centímetro a mais da medida real que vocês vão utilizar nas suas faixas. Por que este 1 centímetro a mais?
para você ter aquele respiro, aquela folguinha daqueles tecidinhos que gostam de pregar peças em nós e ficar um tiquinho mais curto, tá bom? Mas se vocês quiserem a medida exata, é só tirar 1 centímetro dessa medida que eu estou passando para vocês. Muito bem, tudo explicadinho, vamos começar porque é um bloco muito fácil, muito gostoso de fazer. Eu vou passar agora então todas as medidas para vocês. Você vai precisar de um quadrado de 10 centímetros para o centro da escadaria, duas faixas de 11 centímetros por 5 centímetros de altura, na cor escura, duas faixas de 17 centímetros por 5 centímetros, na cor clara, mais clarinha da sua escadaria, e também duas faixas de 17 centímetros na cor escura também. Você vai precisar de duas faixas de 23 centímetros por 5 centímetros na cor clara, média, o claro médio, já vai indo para o médio escuro. E agora, duas faixas de 30 centímetros por 5 centímetros no claro médio e no escuro médio também. Continuando, duas faixas de 36 centímetros no claro e duas faixas de 36 centímetros no escuro. Para finalizar a escadaria, duas faixas no claro de 41 centímetros, ok? Essas são as nossas medidas. A construção da escadaria é muito fácil. Você vai pegar as faixas escuras, colocar sobre o quadrado central e vai fazer uma costura em cima e na parte de baixo também. Eu fui para a máquina, costurei, tombei a costura para a lateral, trouxe aqui para vocês verem e eu vou refilar as laterais aqui junto com vocês, mas só desse quadradinho, tá? Porque os demais eu vou trazer já costurado, tombado, passado e refilado, tá? Eu quero explicar que vocês vão alinhar a régua na linha da costura, contar 4 centímetros de dentro para fora nas faixinhas azuis, deixa assim, bem colocadinho, e você vai então tirar as sobrinhas das laterais. É bem pouco e eu já deixo para vocês. Já deixei nas medidas essa pequena folguinha para você ter tranquilidade, tá? Muito bem, eu vou refilar o outro lado e nós vamos dar continuidade costurando as faixas na sequência que elas se apresentam e refilando, tá? Para fazer isso, eu estou fazendo aqui, com a mesa com todas as faixas. Mas para você ir para a máquina, tem uma técnica especial. Você pega todas as faixas claras do lado esquerdo e sobrepõe, deixando a mais comprida embaixo e vem trazendo as demais para cima até terminar na menor. Faz isso do lado esquerdo e faz outra do lado direito. E na sequência faz as azuis do lado inferior, todas sobrepostas, seguindo a ordem, né, da maior para as médias e o menor em cima, a menor em cima. E faz isso do lado superior também. Você vai ficar com essas 4 sequências ao lado da máquina
e com isso você não precisa se preocupar. É só ir puxando as faixinhas de cima e seguindo na ordem, tombando direito com direito e fazendo as costuras e refilando. É bem prático, eu faço muito isso, gente, agiliza bastante o nosso trabalho. Agora vamos continuar a nossa sequência. Eu abri as costuras, eu tombei as costuras para o lado escuro, passei, assentei as costuras e agora eu vou passar então a parte mais clara. Vou tombar as faixinhas mais claras dos dois lados e vou costurar. Tem uma sobra de tecidos, como eu já falei, né, nas faixas para vocês, porque eu estou reaproveitando. Eu vou rapidinho na máquina, vou costurar, vou tombar a costura e vou voltar, tudo refiladinho. Voltei para mostrar a sequência. A sequência agora são as faixas escuras. Na parte superior e na parte inferior, eu vou costurar. Agora, eu vou tombar direito com direito, eu vou costurar. Lá na máquina mesmo, eu já vou tombar as costuras, vou passar e vou refilar. Já vou trazer aqui para vocês a peça pronta. Muito bem, agora a nossa sequência é o amarelo, tá? É um amarelo que vai mais escurinho do que o primeiro, que é bem clarinho. Deixa eu falar para vocês, aqui eu já vou economizando as faixas, eu já vou tirando, tá? Os excessos e vou guardar aquelas sobrinhas lá embaixo, tá? Já vou arrumando essa parte. Outra coisa importante que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: eu fiz esta montagem no escuro e no claro, duas cores bem contrastantes, porque eu preciso que vocês enxerguem os degraus da escadaria. O que acontece muitas vezes? Muitas montagens a pessoa faz sem nenhuma ideia do que é o bloco que ela está fazendo. Ela está fazendo porque achou bonito, viu uma foto numa revista, achou bonito e falou: eu vou fazer esse bloco de tiras. Então elas falam assim: eu vou fazer esse bloco de tiras ou esse bloco de faixas. Mas elas fazem sem o entendimento do que elas estão fazendo. Este é um bloco maravilhoso e ele se chama Escadaria do Tribunal. Falarei dele mais no final do vídeo, tá? E acontece o seguinte: de um lado, se você quiser que a sua escadaria apareça, você sempre vai trabalhar com o lado escuro e com o lado claro. Nós não trabalhamos assim no log cabin, nós trabalhamos com o lado escuro e o lado claro. Só que no log cabin nós trabalhamos em rotação, no sentido anti-horário. Aqui não. Aqui nós vamos trabalhar com as linhas diretas, tá? Com as faixas diretas no ângulo de 90 graus. E nós, para termos o efeito da escada, dos degraus da escadaria, necessariamente é preciso que você pegue um lado escuro e um lado claro dos tecidos. O lado escuro, ele sempre vai começar no quadradinho vermelho ou no quadradinho central. Ficou bem claro, gente? Então, nós temos, de um lado, escuros. Esses escuros, eles iniciam sempre pelo tom mais escuro. Sempre o tom mais escuro embaixo. E você vem clareando esse escuro, mas deixando ele mais escuro do que as faixas com
contrárias, tá? Esse é o segredo. As faixas contrárias, elas devem sempre começar a primeira faixinha, a que vai junto ao quadradinho vermelho, com a cor, o tom mais claro dos seus tecidos, o mais clarinho. E depois você vem trazendo-os, né, para uma cor média, uma média escura, mas nunca que o escuro desses claros sejam mais fortes do que o escuro da parte escura. Deu para entender, gente? Eu preciso que vocês escrevam nos comentários: Elô, eu entendi, você conseguiu explicar direitinho. É muito importante para mim saber se eu soube explicar isso, tá? Vocês observaram, enquanto eu estava falando, que as faixas foram sendo cortadas, né? E com o aproveitamento das pontas. Essas pontas que sobraram, eu guardo numa caixa onde tem uma etiqueta bem grande, quadradinhos. Quando eu vou fazer blocos de log cabin ou outros semelhantes de variações do log, eu vou nessa caixa pegar os meus quadradinhos, tá bom? Essa é uma dica. Coloquei as últimas faixas, agora eu vou refilar com vocês a última costura. Eu creio que vocês entenderam, né, o posicionamento das faixas para as costuras. Deu para entender certinho que coloca um lado, coloca o outro, depois coloca o de cima e o de baixo, né? O refilar sempre vai ser obedecendo a linha da costura embaixo da régua. A faixa fica com 4 centímetros da linha de costura para fora em todas as faixas, viu? É refilada com 4 centímetros da costura para fora. Olha, observa bem. A régua é colocada na margem certinho de 4 centímetros, na margem da costura, na marcação da costura, 4 centímetros e é refilada. Isso eu refilei todas as faixas com 4 centímetros. Por isso o nosso bloco termina um quadrado perfeito e ele termina com 41 centímetros, tá? Pronto para uma almofada, para um bloco de colcha, de manta de sofá e de peseira. Esse é um tamanho ótimo para vocês se divertirem fazendo peças lindas. Finalizado o bloco, quero que vocês vejam que vocês conseguem ver os degraus da escadaria montando dessa forma. Escuros para um lado, claros para outro lado. Assim você sabe fazer. Eu posso dizer que eu sei fazer a escadaria do tribunal dessa forma. Eu vou mostrar várias montagens para vocês e eu quero também deixar bem claro que não é obrigatório fazer assim, mas você tem que conhecer e saber como se faz. Então, isso que é o mais importante, dá trabalhos lindíssimos e montagem lindíssimas. Eu separei algumas montagens aqui. Eu fiz essa cor também, é uma cor ótima para o quarto dos meninos, né? Toda a parte mais masculina da casa vai gostar se você fizer uma colcha, uma manta, uma peseira para jogar na cama deles, tá bom? E vou fazer a parte feminina aqui também, tá? No mais romântico. Já já eu vou mostrar. Esse aí é o nosso bloco, a nossa escadaria. E você pode fazer essa linda peseira com os nossos blocos, né? Feitos hoje. E pode mudar as cores, obviamente. Fica a seu critério, a seu gosto, mas é uma montagem linda. A segunda montagem é essa onde eu coloquei um bloco no sentido horizontal e o outro no sentido vertical. Olha esse resultado. Não ficou lindo? Muito bem, uma peseira maravilhosa você já tem. Vamos para a próxima.
Essa é uma outra montagem muito bonita. Essa montagem recebeu o nome de halter. Pode ver que parece mesmo, né? Aqueles pesos que os homens carregam, levantam nas academias e as mulheres também. O poder que ela traz, a peça, é muito grande. Essa montagem é muito bonita mesmo. E você pode fazer uma manta com essa montagem, gente, fica muito linda. Essa montagem que você está vendo é a mesma, porém ela foi costurada na diagonal. Fica muito geométrica, muito bonita. Os homens da família gostam bastante. Se você quiser dar um presente para o papai, no Dia dos Pais, já comece a sua manta hoje. Tenho certeza que você vai marcar o coração dele. Mas agora nós já vimos muito para o lado masculino, vamos ver agora mais para o lado feminino numa outra montagem do bloco. Muitas pessoas entendem que o bloco, a escadaria do tribunal, é esse e realmente ele parece mesmo com os degraus. Mas vocês observarem entre a outra montagem e essa, vocês percebem que na outra montagem vocês têm uma visão melhor das escadarias, tá? Então nós vamos para essa montagem linda, romântica, onde usei um floral e as combinações dele, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Nós vamos precisar agora, que já é um quadradinho menor, tá? Ele mede 7 centímetros. As faixinhas continuam sendo de 5 centímetros. E eu coloquei uma estampa floral, combinando entre elas, né, as faixas. Um poeirinha no salmão bem clarinho, um vinho e um verdinho acinzentadinho que combina com o floral, tá? Aqui eu já tenho a faixa por inteira, eu vou cortando para vocês poderem fazer a mesma coisa. Vocês levam a máquina, a faixa inteira, vão costurando e cortando, gente. Eu não tive esse tempo de ir à máquina, levar, costurar lá. Mas você já leva as faixas e vai costurando, vai cortando lá, tá? E quando você faz isso em produção, então você faz uma faixa grande e já vai fazendo todos os quadrados costurados em bandeirolas, ok? Muito bem. O processo de montagem é o mesmo. O que é importante você saber nesse bloco, nessa montagem? Nessa montagem nós escolhemos 4 tecidos e os tecidos são costurados estampa com estampa, cor com cor. Diferente do primeiro bloco, que são separados em 2 tonalidades. Esse não é separado em tonalidades. É separado por estampa, estampa com estampa, cor com cor, como eu já falei. Observa bem essa montagem para que você possa entender quando você ver em algum lugar, essa montagem não é a montagem original. Ela é uma variação linda da montagem original, tá? E dá para também fazer trabalhos lindos com ela. Esse é um bloco muito bonito e você pode também fazer peças maravilhosas com ele. Dá só uma olhada nessa colcha do poder. Olhe quanto romance tem nesse quarto, gente. É muito romance. Ficou linda, maravilhosa. Uma linda colcha para se ter no baú do enxoval, ou para se dar de presente, ou para dar de presente de casamento. Não é maravilhosa? Muito bem. Agora eu vou mostrar quando a pessoa precisa fazer o bloco,
Precisa por uma questão de preciso fazer patchwork hoje de qualquer forma, mas eu não tenho tecidos suficientes para ficar completando, né? De um lado um tecido, do outro outro tecido. Então eu vou pegar as tirinhas parecidas aqui, vou misturar todo mundo, tudo junto e misturado, e saiu esse bloquinho também muito lindo, que não deixa de ser uma variação do log cabin, ok? Mas já não é a escadaria do tribunal, mas é uma variação do log cabin também, porque você vai colocando as faixas, mas não obedecendo o critério dos degraus, ok? Muito bem, ele é muito fofo, muito lindo também. Agora, para agilizar a nossa aula, eu fiz um muralzinho aqui para nós. Então, esse é o último bloco que nós fizemos agora. E essa é uma montagem diferente que eu fiz para vocês também, que é a mesma montagem do halter, só que como ela tem 4 estampas diferentes, então ela ficou essa montagem. Ela é muito bonita porque fica os buquês de flores do floral no meio, gente. Eu não consegui fazer uma peça para vocês verem, mas essa montagem, do jeito que ela está em uma colcha, ela é maravilhosa. Podem fazer assim, tá? Vocês viram o quadrinho, o bloquinho, o bloco, e vão encaixando verde com verde, floral com floral, e vocês vão ter um lindo bloco, um lindo desenho. Esse aqui já é ele colocado na diagonal, e ele fica muito bonito numa peseira. Você, aonde estão os espaços vagos, você completa com a cor que você escolher de fundo da sua peseira. E vai completando assim, fica linda, gente, fica maravilhosa. Infelizmente eu não consegui, por falta de tempo, fazer tudo o que eu queria para vocês verem. Mas estou aqui firme e forte, passando as sugestões. Aqui já mostrei agora há pouco para vocês, mas vou deixar aqui porque está dentro do mural. As duas montagens, né? As faixas todas colocadas assim aleatoriamente e elas organizadas para vocês verem a diferença ou o contraponto das duas. Agora eu quero mostrar para vocês essa montagem que poderia ter ganhado muito mais vida se obedecesse exatamente o bloco original. Você troca o quadradinho central por uma estampa que você goste muito. Quando você trocar por uma estampa, quando você colocar uma estampa que você goste muito, procure fazer o bloco original, a escadaria original, utilizando duas cores em tons diferentes. E por que eu digo isso? Para que o seu trabalho fique visualmente impactante, que as pessoas olhem e tenham aquela ilusão de ótica. Agora é lógico que não é obrigado fazer, é só uma sugestão minha. Você pode fazer o seu trabalho de faixas tranquilamente com o quadradinho estampado do seu gosto. Mas a minha sugestão, porque como eu estou falando do bloco escadaria do tribunal original, então eu vou pender para ele, mas não significa que tem que fazer igual, tá? Fica sempre entre nós essa afirmação de sugestão. Muitas pessoas fazem combinações maravilhosas que não respeitam o bloco original, mas dentro delas, elas conseguem captar algo e transferir isso que está dentro delas para o trabalho. E o seu trabalho brilha, brilha, gente, é impressionante. E agora, o que não poderia deixar de faltar
senão as nossas faixas Caltrim, de onde tudo nasceu. E você olha que lindo que fica esse trabalho quando você emenda todos os quadrados que brincam, né, com as estampas florais miudinhos, xadrez, tudo junto e misturado. Quando você faz essa combinação e emenda todos esses blocos nessa combinação, ela fica realmente uma colcha Caltrim, uma coisa do sítio, aquela coisa gostosa que você quer ter na sua casa. Maravilhosa! Então, tem mais essa sugestão que eu estou deixando aqui para vocês, algumas cores para vocês se inspirarem, tá bom? Muito bem, gente, olha, o passo a passo do bloco, todas as dicas e detalhes se encerram aqui. Eu espero que eu tenha sido útil e que vocês tenham gostado de toda a nossa aula, tá? Agora eu vou falar algumas coisinhas sobre esse bloco, porque eu acho legal conhecermos um pouco da história daquilo que nós fazemos e que nós sentimos, de alguma forma, um amor, um carinho e uma paz inexplicável quando estamos executando patchwork. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse bloco, tá? Ele é uma variação do log cabin e ele foi construído, feito lá pela década de 1860. O seu registro oficial, pela primeira vez, foi em 1890, 30 anos depois, no famoso catálogo das Ladies Art Company, sob o nome original de Degraus da Casa Branca. Porém, o seu nome foi modificado tempos depois para Degraus do Tribunal. Tudo que aquelas mulheres faziam tinha um sentido, gente. Tinha um sentido de religiosidade, de patriotismo, de humanidade, tá? Então, elas conservaram o quadradinho vermelho no centro desse bloco, simbolizando o lar. Ao contrário do log cabin tradicional, onde as tiras orbitam o quadrado central em espiral, no bloco da escadaria do tribunal, as tiras são costuradas estritamente em pares espelhados, duas nas laterais, duas em cima e embaixo. Essa simetria perfeita cria degraus visuais que sobem e descem a partir do centro, imitando fielmente as imponentes escadarias de pedra dos tribunais da época. O quadrado central continua sendo o lar. No entanto, a estrutura simétrica ao redor dele mostrava como a ordem pública protegia o ambiente familiar. No século XIX, pequenas cidades americanas estavam em expansão. O tribunal era o prédio público mais importante da região, representando a lei, a ordem e o nascimento da democracia local. E com isso, essas mulheres maravilhosas transportaram para o bloco, para os tecidos, esse bloco lindo que traduz fielmente que o lar é protegido pelas leis perfeitas de um tribunal. A lareira, o fogão de lenha, é o coração do lar. Ao redor dele, a ordem pública protegendo o ambiente familiar. Então, são ensinamentos que nós, agora, na modernidade, precisamos resgatar em nossos filhos, em nossos netos, e
O maior de todos os presentes são os sentimentos humanos que nós temos. Vou me despedindo aqui, muito feliz. Espero de coração que vocês tenham assim gostado desta aula, que eu tenha transmitido algo novo, detalhes e dicas importantes para os seus projetos. Estou muito feliz, quero agradecer a todas as pessoas que colocam o seu comentário tão lindo, tão carinhoso, que Deus abençoe muito, as pessoas que dão like, as pessoas que dão o seu tempo, o seu carinho e assistem o vídeo até o final. Obrigada, gente, do fundo do meu coração. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos no coração. Bye, bye.